O som do piano ecoou pela mansão silenciosa, fazendo Vinícius congelar no meio da escada. Fazia exatamente 1 ano que ninguém tocava aquelas teclas. Era proibido, ele desceu os degraus lentamente, a raiva crescendo a cada nota. Quem ousava? Quem se atrevia a tocar o piano de sua falecida esposa? Mas então ouviu algo que fez seu coração parar. A risada de Helena. Sua filha, que não sorria desde o funeral da mãe, estava feliz? Parou na porta da sala de música, escondido nas sombras. E a cena diante dele mudou tudo. A empregada nova, sentada ao piano, guiava os pequenos dedos de Helena pelas teclas. Seus olhos brilhavam de uma forma que ele conhecia bem. O mesmo brilho que sua esposa tinha ao ensinar música. De novo. Helena pediu sorrindo. Por favor, Elisa. Vinícius sentiu algo dentro dele quebrar. Não era apenas uma empregada ensinando piano, era sua filha voltando à vida. O escritório da mansão Beraldi estava mergulhado em penumbra, quando Marta, a governanta, entrou com uma pilha de currículos. Vinícius nem ergueu os olhos dos documentos que assinava. Quantas candidatas? Ele perguntou, sua voz desprovida de qualquer emoção. 15, senhor. Todas com excelentes referências para a vaga de empregada. Escolha você. Ele respondeu secamente. Não tenho tempo para entrevistas. Marta hesitou, seus dedos apertando nervosamente os papéis. Senhor, talvez fosse melhor o senhor conhecê-las pessoalmente. Afinal, vão conviver com a Helena. E... Helena mal sai do quarto. Vinícius a interrompeu, sua voz endurecendo. Não importa quem contratarmos. A governanta suspirou, reconhecendo aquele tom. Era o mesmo que ele usava sempre que alguém mencionava sua filha, como se cada lembrança da menina fosse uma ferida aberta. Como quiser, senhor. Mas tem uma candidata. Ela tem algo diferente. Marta. Vinícius finalmente ergueu os olhos, o azul gelo de seu olhar fazendo a governanta estremecer. Apenas contrate alguém e certifique-se de que entenda as regras. Da casa, as regras. Marta conhecia bem cada uma delas, impostas após a morte de Beatriz há 1 ano. Nada de música, especialmente piano. Nada de festas ou risadas altas. E, principalmente, ninguém entrava na sala de música, agora perpetuamente trancada como um mausoléu de memórias. 3 dias depois, Elisa chegou à mansão carregando apenas uma pequena mala. Seu vestido simples e bem cuidado contrastava com a opulência ao seu redor. Marta a observou subindo a escadaria principal, notando como seus olhos pararam por um momento nas portas fechadas da sala de música. O Sr. Beraldi trabalha no escritório a maior parte do dia, Marta explicava enquanto mostrava as dependências da casa. Helena. Bem, a menina costuma ficar no quarto. Não se preocupe se ela não interagir muito. Elisa apenas assentiu, absorvendo cada detalhe da mansão silenciosa. Havia algo em seu olhar, uma mistura de melancolia e determinação, que havia feito Marta escolhê-la entre todas as candidatas. O primeiro encontro com Vinícius foi breve e frio. Ele mal olhou em sua direção quando Marta a apresentou, apenas fazendo um gesto vago de reconhecimento antes de voltar aos seus papéis. Foi Helena quem mudou tudo. Na primeira noite, enquanto Elisa organizava a biblioteca, a menina apareceu como um fantasma silencioso na porta. Seus grandes olhos castanhos, tão parecidos com os da mãe falecida, observavam cada movimento da nova empregada. Oi. Elisa sorriu suavemente, continuando seu trabalho como se a presença de Helena fosse a coisa mais natural do mundo. Gosta de livros? A menina não respondeu, mas também não saiu. Por quase meia hora, ficou ali, apenas observando. Na noite seguinte, voltou. E na próxima? Foi na quarta noite que algo mudou. Elisa estava tirando o pó das estantes quando começou a cantarolar baixinho. Uma melodia suave que fez Helena prender a respiração. Essa música... A voz da menina saiu rouca pelo desuso. Mamãe tocava. Elisa parou,
virando-se lentamente. Nocturne em Mi bemol maior, de Chopin, ela disse suavemente. Sua mãe tinha bom gosto. Os olhos de Helena se arregalaram. Você conhece piano? Um pouco, Elisa respondeu, um sorriso triste brincando em seus lábios. Faz muito tempo que... Não toco. Papai trancou o piano, Helena sussurrou, como se compartilhasse um segredo doloroso. Depois que mamãe... Ele disse que nunca mais teríamos música nesta casa. Algo no peito de Elisa apertou ao ver a dor nos olhos da criança. Sem pensar, ajoelhou-se na frente dela. Às vezes, ela disse suavemente, a música é a única forma de dizer o que sentimos quando as palavras não são suficientes. Helena a encarou por um longo momento, antes de pegar sua mão. Sem dizer nada, conduziu Elisa através dos corredores escuros até pararem em frente às portas duplas da sala de música. Eu tenho a chave, a menina confessou, tirando uma pequena chave dourada do bolso do vestido. Peguei da gaveta do papai. Às vezes venho aqui só para olhar. O piano de cauda negro dominava o centro da sala, coberto por uma proteção de veludo. Helena soltou a mão de Elisa e correu até ele, puxando o tecido com uma força surpreendente para alguém tão pequeno. Por favor, ela implorou, seus olhos brilhando de lágrimas contidas. Só uma vez. Preciso ouvir de novo. Elisa sabia que deveria recusar, que poderia perder o emprego, que Vinícius Beraldi nunca perdoaria tal transgressão. Mas havia algo no olhar de Helena, uma mistura de esperança e desespero, que a fez sentar no banco do piano. Suas mãos tremeram levemente ao tocar as teclas pela primeira vez em anos. E então, suavemente, as primeiras notas do Nocturne preencheram o ar. Helena fechou os olhos, lágrimas escorrendo livremente por seu rosto. Elisa continuou tocando, deixando sua própria dor fluir através da música. Era assim que processava seus sentimentos, através das teclas pretas e brancas que haviam sido suas companheiras por tanto tempo. Foi quando ouviu o som de passos, na escada que seu coração gelou. Vinícius Beraldi estava voltando mais cedo do escritório, mas era tarde demais para parar. A música já havia preenchido cada canto da mansão silenciosa, quebrando o luto forçado que sufocava seus habitantes. E ali, parado na porta com uma expressão indescritível, o poderoso Vinícius Beraldi testemunhava algo que achava impossível. Sua filha, sorrindo através das lágrimas, voltando lentamente à vida através das notas que tanto tentou silenciar. Elisa continuou tocando, mesmo sabendo que poderia ser seu último momento naquela casa, porque algumas coisas eram mais importantes que regras, como o sorriso de uma criança que havia esquecido como ser feliz. A última nota ecoou pela sala, deixando um silêncio carregado de possibilidades. Helena, ainda perdida na música, não havia notado a presença do pai, mas Elisa notou, e quando seus olhos encontraram os dele, viu algo que a surpreendeu. Não havia raiva naquele olhar gelado, havia lágrimas. O amanhecer chegou carregado de tensão na mansão Beraldi. Elisa arrumava suas coisas, certa de que a demissão era inevitável após a transgressão da noite anterior. O som de passos firmes no corredor fez seu coração acelerar. Na minha sala. Agora. A voz de Vinícius não deixava espaço para discussão. Ela o seguiu pelo corredor, passando pela sala de música, agora novamente trancada, como se a magia da noite anterior nunca tivesse acontecido. No escritório, ele não se sentou, preferindo ficar de pé junto à janela, costas voltadas para ela. Há quanto tempo toca? A pergunta a pegou de surpresa. Desde os 5 anos, Elisa respondeu suavemente. Profissionalmente? Fui concertista, por alguns anos, ela admitiu. Mas isso foi em outra vida. Vinícius finalmente se virou, seus olhos azuis estudando-a intensamente. Por que escondeu isso no currículo? Por que não vim buscar um emprego como pianista? Elisa respondeu, mantendo o olhar firme. E por que imaginei que música fosse um assunto delicado nesta casa? Um músculo tremeu no maxilar dele. E mesmo assim tocou. Helena pediu.
Ela disse simplesmente, como se isso explicasse tudo. Por um longo momento, Vinícius apenas a observou, como se tentasse decifrar um enigma particularmente complexo. Minha filha sorriu ontem. Ele finalmente disse, sua voz mais suave. Pela primeira vez em 1 ano. Elisa sentiu algo em seu peito apertar. Ela sente falta da música, da mãe. E você acha que pode simplesmente chegar aqui e... Ele parou, passando a mão pelos cabelos em um gesto frustrado. Helena precisa seguir em frente. Nós precisamos. Seguir em frente não significa esquecer. Elisa argumentou gentilmente. A música pode ser uma forma de manter a memória viva, de uma maneira que não dói tanto. Vinícius se aproximou de sua mesa, apoiando as mãos na madeira escura. Por que se importa? É apenas um emprego. Porque já viu o que a música pode fazer. Ela respondeu, recordando seus próprios momentos de cura através das teclas do piano. E porque Helena... Ela merece sorrir mais. Algo mudou no olhar dele. Um breve lampejo de vulnerabilidade que desapareceu tão rápido quanto surgiu. 2 condições, ele disse finalmente. Primeiro, apenas 1 hora por dia após o jantar. Segundo, eu preciso estar presente. Elisa piscou surpresa. O senhor não vai me demitir? Um sorriso mínimo tocou os lábios dele. Não ainda. Mas um passo em falso. Entendi. Ela assentiu rapidamente. Obrigada, Sr. Beraldi. Naquela noite, após o jantar silencioso de sempre, Helena praticamente vibrava de ansiedade, enquanto Vinícius destrancava a sala de música. A menina correu para o piano, parando, apenas quando notou o pai se acomodando em uma poltrona no canto. Papai vai ficar? Ela perguntou hesitante. Vai. Elisa sorriu encorajadoramente. Ele quer ouvir você aprender. As primeiras notas foram hesitantes. Exercícios básicos que Elisa usava para ensinar postura e ritmo. Mas havia algo mágico em ver os pequenos dedos de Helena descobrindo a música, seu rosto concentrado, a língua ocasionalmente aparecendo, entre os lábios em momentos de particular dedicação. Do seu canto, Vinícius observava tudo. Elisa podia sentir o peso de seu olhar, mas manteve o foco em Helena. A menina era uma aluna natural, absorvendo cada instrução com avidez. Mamãe começava assim também? Helena perguntou em determinado momento. Elisa hesitou, olhando rapidamente para Vinícius. Seu rosto estava impassível, mas suas mãos apertavam os braços da poltrona com força. Não sei como sua mãe começou. Elisa respondeu suavemente. Mas tenho certeza que ela ficaria orgulhosa de ver você agora. Ela começou aos 7 anos. A voz de Vinícius soou inesperadamente. Com um professor muito rigoroso que a fazia praticar escalas por horas. Helena e Elisa viraram-se surpresas. Era a primeira vez que ele falava voluntariamente sobre Beatriz. Ela odiava as escalas, ele continuou, um sorriso distante em seu rosto. Mas adorava Chopin. Dizia que ele compreendia a alma como ninguém. Como o Nocturne de ontem? Helena perguntou animada. Uma sombra passou pelo rosto de Vinícius. Sim. Era o favorito dela. Elisa sentiu o momento ficando pesado demais e gentilmente redirecionou a atenção de Helena para as teclas. Mas algo havia mudado no ambiente. O gelo começava, muito lentamente, a derreter. As sessões continuaram nas noites seguintes. Helena progredia rapidamente, sua alegria crescendo a cada nova conquista. Vinícius nunca faltava, sempre observando. Do mesmo lugar, seu rosto uma máscara de controle que ocasionalmente rachava quando a filha conseguia dominar uma passagem particularmente difícil. Uma noite, após Helena ir dormir, Elisa organizava as partituras quando sentiu a presença dele, atrás dela. Onde aprendeu a ensinar assim? Ele perguntou suavemente. Na prática, ela respondeu, continuando seu trabalho para esconder o nervosismo que sua proximidade causava. Aprendi que cada aluno tem seu próprio ritmo, sua própria forma de entender. A música. Helena confia em você, ele observou. Ela fala de você o tempo todo.
Elisa finalmente se virou, surpreendendo-se com a proximidade. Vinícius estava mais perto do que imaginava, seus olhos azuis estudando-a com uma intensidade diferente. Ela é uma criança especial, Elisa disse, lutando para manter a voz firme. Merece toda a confiança do mundo. E você? Ele deu um passo à frente. Merece confiança, Elisa. A forma como ele disse seu nome, pela primeira vez sem o formalismo de sempre, fez algo estremecer dentro dela. Eu nunca machucaria a Helena. Ela respondeu com sinceridade. Ou suas memórias. Por um momento, pareceu que ele ia dizer algo mais, mas então o relógio da sala badalou, quebrando o momento. Boa noite, senhorita Elisa, ele disse, voltando ao tom formal. Amanhã, mesmo horário. Ela assentiu, observando-o sair. Apenas quando estava sozinha, permitiu-se soltar a respiração que nem percebera estar segurando. Porque algo estava acontecendo naquela casa. Algo além das lições de piano, além do sorriso renovado de Helena. Algo nos olhares de Vinícius, na forma como o silêncio entre eles parecia carregado de possibilidades não ditas. A música estava fazendo mais que quebrar o silêncio da mansão. Estava quebrando barreiras cuidadosamente construídas, descongelando corações há muito tempo adormecidos. E enquanto arrumava as últimas partituras, Elisa não pôde evitar se perguntar se estava pronta para a melodia que começava a se formar. Uma música muito mais complexa e perigosa que qualquer nocturne de Chopin. A manhã de domingo amanheceu diferente na mansão Beraldi. O som do piano ecoava pelos corredores. Não as notas hesitantes das aulas de Helena, mas uma melodia complexa e emotiva que fez Vinícius parar no meio da escada. Reconheceu imediatamente. Sonata ao Luar de Beethoven. A música favorita de Beatriz para as manhãs de domingo. Seguiu o som até a sala de música, parando à porta. Elisa estava ao piano, completamente absorta, seus dedos dançando sobre as teclas com uma intimidade que o deixou sem fôlego. Ela tocava de olhos fechados, seu rosto uma máscara de emoção pura. Por que essa música? Sua voz a assustou. Elisa parou abruptamente, levantando-se do banco como se tivesse sido pega em um ato proibido. Me desculpe. Ela gaguejou. Helena, deixou a porta aberta ontem à noite e eu não resisti. Não foi o que perguntei. Vinícius se aproximou lentamente. Por que essa música específica? Elisa hesitou, seus dedos brincando nervosamente com a barra do vestido simples. Porque vi a partitura com marcações, anotações nas margens, a forma como ela estava gasta. Beatriz tocava todas as manhãs de domingo, ele completou, sua voz rouca. Dizia que Beethoven entendia a melancolia do amanhecer. Ela tinha razão, Elisa murmurou. Há algo nessa composição, uma tristeza que também carrega esperança. Vinícius a estudou longamente. Sob a luz da manhã, havia algo quase etéreo em sua figura, os cabelos escuros presos displicentemente, algumas mechas escapando para emoldurar seu rosto, os olhos ainda brilhando com a emoção da música. Onde aprendeu a tocar assim? A pergunta pareceu pegá-la de surpresa. No conservatório. Papai! Elisa! A voz animada de Helena os interrompeu. A menina entrou correndo na sala, ainda de pijama. Vocês ouviram? Era tão bonito. Sua professora nos presenteou com um pouco de Beethoven. Vinícius respondeu, um leve sorriso brincando em seus lábios. Igual a mamãe? Helena perguntou, seus olhos brilhando. Um silêncio pesado caiu sobre a sala. Elisa podia sentir a tensão emanando de Vinícius, como se a pergunta inocente da filha tivesse tocado em uma ferida ainda aberta. Ninguém toca igual a sua mãe. Ele finalmente respondeu, sua voz controlada. Mas... Ele hesitou, olhando brevemente para Elisa. Talvez seja a hora de criarmos nossas próprias memórias musicais. A sugestão pegou ambas de surpresa. Helena pulou de alegria, mas Elisa não conseguia desviar os olhos do rosto de Vinícius. Havia algo diferente ali.
uma suavidade que nunca tinha visto antes. Posso tocar agora? Helena implorou. Por favor? Após o café, Vinícius determinou. E ele parou, como se considerando suas próximas palavras cuidadosamente. Talvez Elisa possa nos acompanhar. O convite inesperado fez o coração de Elisa falhar uma batida. Em quase 2 meses trabalhando na mansão, nunca havia sido convidada para compartilhar uma refeição com a família. Eu não deveria, ela começou. Mas Helena já havia agarrado sua mão. Por favor, Elisa, domingo é dia de panquecas. O café da manhã foi surpreendentemente agradável. Helena dominava a conversa, saltando entre histórias da escola e planos ambiciosos para suas futuras apresentações de piano. Vinícius, embora mais reservado, ocasionalmente sorria com os comentários da filha. Foi durante uma dessas pausas que seus olhos encontraram os de Elisa sobre a mesa. O momento durou apenas alguns segundos, mas foi carregado de algo que nenhum dos dois ousava nomear. Após o café, Helena insistiu em mostrar seu progresso. Sentou-se ao piano com uma seriedade cômica, ajustando sua postura exatamente como Elisa havia ensinado. As notas da música infantil que estava aprendendo encheram a sala, não perfeitamente, mas com tanto entusiasmo que era impossível não sorrir. Vinícius observava da poltrona habitual, mas havia algo diferente em sua postura. Uma tensão que não estava lá antes. Quando Helena terminou, ele se levantou abruptamente. Preciso fazer algumas ligações, anunciou, saindo da sala antes que qualquer uma pudesse responder. Ele está bravo? Helena perguntou em voz baixa, sua alegria anterior murchando visivelmente. Não, querida, Elisa assegurou, sentando-se ao seu lado no banco. Às vezes, quando sentimos muitas coisas ao mesmo tempo, precisamos de um momento sozinhos. Como na música? A menina perguntou, dedilhando distraidamente as teclas. Quando tem muitas notas juntas e precisamos separar cada uma? Elisa sorriu com a analogia perspicaz. Exatamente assim. Mais tarde, enquanto organizava a biblioteca, sua tarefa original antes de toda a aventura musical da manhã, Elisa ouviu passos familiares atrás de si. Ela toca como a mãe, Vinícius, disse sem preâmbulos. O mesmo jeito de inclinar a cabeça, a mesma expressão de concentração. Elisa se virou lentamente. Ele estava parado próximo à porta, as mãos nos bolsos, parecendo estranhamente vulnerável. É natural que ela tenha herdado alguns trejeitos, ela respondeu suavemente. Mas Helena tem seu próprio estilo, sua própria forma de sentir a música. E você? Ele deu um passo à frente. Qual é sua forma de sentir a música? A pergunta parecia carregar um peso maior que suas palavras simples sugeriam. Elisa sentiu, seu coração acelerar. Para mim, ela começou, escolhendo as palavras cuidadosamente. A música é uma linguagem, uma forma de dizer coisas que às vezes não conseguimos expressar com palavras. E o que você estava dizendo esta manhã? Vinícius estava mais próximo agora, seus olhos azuis intensos fixos nela. Com a sonata ao luar, Elisa sentiu sua respiração falhar. Como explicar que cada nota carregava não apenas a memória de Beatriz, mas também algo novo, algo que estava crescendo em seu peito cada vez que ele a olhava assim? Eu estava... Ela começou, mas foi interrompida por Marta chamando da porta. Sr. Beraldi? O telefone. É seu advogado. O momento se quebrou como uma nota dissonante. Vinícius recuou, sua máscara profissional voltando ao lugar. Continue com as aulas, ele disse formalmente. Helena, ela precisa disso. Apenas quando ele saiu, Elisa permitiu-se soltar a respiração que estava segurando. Apoiou-se na estante mais próxima, seu coração ainda batendo descompassado, porque agora ela entendia. A música não estava apenas trazendo Helena de volta à vida. Estava criando algo novo, uma melodia inesperada entre ela e Vinícius. Uma composição que ela não tinha certeza se estava pronta para tocar. E enquanto o som de seus passos se afastava pelo corredor,
Elisa se perguntou se ele também sentia. Aquela harmonia silenciosa que crescia entre eles, tão delicada quanto as primeiras notas de uma nova música, tão perigosa quanto um coração que começa a descongelar. A chuva castigava as janelas da mansão Beraldi naquela noite. Helena já havia se recolhido, mas Elisa permanecia na sala de música, seus dedos acariciando suavemente as teclas do piano, sem realmente tocá-las. A tempestade a deixava inquieta, trazendo memórias que preferia manter enterradas. Ainda aqui? A voz de Vinícius a sobressaltou. Ele estava parado à porta, o paletó descartado, a gravata frouxa no pescoço. Parecia cansado, mas havia algo mais em seus olhos, uma curiosidade que ela começava a reconhecer. Desculpe. Ela fez menção de se levantar. Já estava indo... Fique. Ele a interrompeu entrando na sala. Tem algo que quero te mostrar. Vinícius caminhou até um armário antigo no canto da sala, destrancando-o com uma chave que tirou do bolso. De dentro, retirou uma pasta grossa, amarelada pelo tempo. Encontrei isso hoje, ele disse, sentando-se ao lado dela no banco do piano. Achei que talvez você pudesse me ajudar a entender. Elisa abriu a pasta com mãos trêmulas. Eram recortes de jornal, programas de concertos, críticas musicais. Seu coração parou ao reconhecer seu próprio rosto, mais jovem, em uma das fotografias. Prodígio. Do piano encanta a plateia no Teatro Municipal. Vinícius leu suavemente. Elisa Martins, aos 20 anos. Prova ser uma das grandes promessas da música clássica brasileira. Ela fechou a pasta abruptamente, suas mãos tremendo. Onde encontrou isso? Tenho meus recursos, ele respondeu, estudando seu rosto. O que aconteceu, Elisa? Por que uma pianista premiada está trabalhando como empregada? Um trovão particularmente forte sacudiu as janelas. Elisa se levantou, caminhando até a janela, precisando da distância. Nem todas as histórias têm um final feliz, ela murmurou. Me conte, ele pediu, sua voz mais suave que o normal. Por favor. Talvez fosse a tempestade, ou o peso das memórias, ou simplesmente o jeito como ele disse por favor. Mas Elisa sentiu as palavras escaparem antes que pudesse contê-las. Eu tinha tudo, ela começou, seus olhos fixos na chuva lá fora. Contratos com as melhores orquestras, turnês internacionais agendadas. Era o sonho da minha mãe se realizando. Sua mãe? Ela era pianista também. Elisa sorriu tristemente. Não profissional, dava aulas em casa para ajudar nas contas. Foi ela quem me ensinou as primeiras notas, quem me fez amar a música mais que tudo. Vinícius permaneceu em silêncio, esperando que ela continuasse. No dia do meu maior concerto, uma apresentação no Carnegie Hall, recebi a notícia. Sua voz falhou. Ela teve um aneurisma enquanto dava aula. Não houve tempo. Elisa... Sabe o que é pior? Ela se virou para encará-lo, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto. Ela nunca me viu tocar em um grande palco. Sempre dizia, no próximo concerto, querida. E então, não houve próximo concerto. Vinícius se levantou, dando um passo em sua direção. Por isso parou de tocar? Não conseguia mais, ela admitiu. Cada nota, cada música me lembrava dela, da promessa que não pude cumprir. Até Helena, ele completou suavemente. Elisa assentiu. Há algo nela, uma pureza na forma como ela ama a música. Me lembra tanto. De sua mãe? Vinícius estava mais próximo agora. De mim mesma, ela corrigiu, encontrando seus olhos. Antes de deixar a dor silenciar a música. O silêncio que seguiu foi preenchido apenas pelo som da chuva e trovões distantes. Vinícius ergueu uma mão, hesitante, e secou uma lágrima do rosto dela com o polegar. Você entende, ele murmurou. Por isso Helena confia tanto em você. Você realmente entende a dor dela. E a sua, Elisa acrescentou suavemente,
sem conseguir desviar os olhos dos dele. A mão dele ainda estava em seu rosto, seu toque gentil enviando arrepios por sua pele. Por um momento, pareceu que o tempo havia parado. Havia apenas os dois, a chuva e todas as palavras não ditas entre eles. Elisa. Ele sussurrou seu nome como uma prece. O trovão que explodiu naquele momento os fez pular. As luzes piscaram e apagaram, mergulhando a sala na penumbra. No escuro, Elisa sentiu mais que viu Vinícius se aproximar. Suas mãos encontraram os braços dela, como se precisasse se certificar de sua presença. Ainda aqui? Ele perguntou, sua voz rouca. Sempre. Ela respondeu sem pensar. E então, guiados, apenas pela luz dos relâmpagos, seus lábios se encontraram. Foi um beijo suave, hesitante, como as primeiras notas de uma nova música. As mãos dela encontraram o caminho até seu peito, sentindo seu coração batendo tão forte quanto o dela. Quando se separaram, ofegantes, as luzes voltaram lentamente. A realidade do que havia acontecido caiu sobre eles como um acorde dissonante. Elisa começou, dando um passo para trás. Não, Vinícius a impediu, segurando sua mão. Não fuja, não dessa vez. Isso é loucura, ela sussurrou, mesmo que cada fibra de seu ser quisesse se jogar de volta em seus braços. Talvez, ele concordou, trazendo a mão dela aos lábios. Mas pela primeira vez desde que perdi Beatriz, a loucura parece fazer sentido. E Helena? Helena adora você. Ele sorriu suavemente. Mais que isso, ela precisa de você. Nós precisamos de você. Outro trovão sacudiu a mansão, mas desta vez Elisa não se assustou. Porque nos braços de Vinícius, pela primeira vez em muito tempo, ela se sentia segura. Toque para mim, ele pediu suavemente. Não a música de Beatriz, não a música da sua mãe. Toque a nossa música. E ali, na sala que antes guardava apenas memórias de dor, Elisa sentou-se ao piano e deixou seus dedos dançarem sobre as teclas. A melodia que surgiu era nova. Não era triste como a sonata ao luar, nem melancólica como o nocturne. Era uma música de recomeço, de promessas, de corações que finalmente encontravam o caminho de volta à vida. Vinícius a observava, seus olhos brilhando com algo que ia além do desejo. Era compreensão, aceitação e talvez, apenas talvez, o início de um amor que nenhum dos dois esperava encontrar. A tempestade continuava lá fora, mas dentro da mansão Beraldi, uma nova melodia começava a ser composta. Uma música que falava de perdas compartilhadas, de cura mútua e da coragem de permitir que o amor florescesse mesmo nos lugares mais improváveis. Os dias que se seguiram ao beijo foram uma dança delicada de olhares roubados e toques acidentais. Durante as aulas de Helena, Vinícius não mais se contentava com sua poltrona no canto. Agora sentava-se mais próximo ao piano, seus olhos, alternando entre a filha e Elisa, com uma intensidade que fazia o ar parecer mais denso. Naquela tarde, enquanto Helena praticava uma nova peça, Elisa podia sentir o calor da presença dele atrás dela. Tão perto que quando se inclinava para corrigir a postura da menina, seu braço ocasionalmente roçava no peito de Vinícius. Assim? Helena perguntou, ajustando os dedos sobre as teclas. Quase. Elisa sorriu, demonstrando o movimento correto. Precisa fluir naturalmente, como água? Como mamãe fazia? A pergunta inocente fez ambos os adultos tensionarem. Cada pianista tem seu próprio estilo. Elisa respondeu suavemente. Você está desenvolvendo o seu. Helena assentiu, voltando a se concentrar na música. Mas Elisa sentiu Vinícius se afastar, caminhando até a janela. A menção de Beatriz ainda tinha o poder de criar muros invisíveis entre eles. Acho que chega por hoje, Elisa anunciou quando Helena começou a bocejar. Você praticou muito? Bem, posso tocar para a tia Regina amanhã? A menina perguntou animada. Ela vem para o jantar.
Elisa congelou. Regina, a irmã de Beatriz, era uma presença constante na vida dos Beraldi e uma ferrenha defensora da memória da irmã. Helena. Vinícius interveio, sua voz tensa. Não acho que seja uma boa ideia. Por que não? A menina fez beicinho. Tia Regina também sente falta da música da mamãe. Um silêncio pesado caiu sobre a sala. Elisa começou a organizar as partituras, tentando se fazer invisível. Vá se preparar para o jantar. Vinícius instruiu suavemente. Depois conversamos sobre isso. Quando Helena saiu, saltitando pelo corredor, a tensão entre os dois adultos ficou ainda mais palpável. Regina não vai entender, ele disse finalmente, ainda de costas para Elisa. Ela é família. Elisa respondeu, mantendo a voz neutra. Tem o direito de... De quê? Vinícius se virou bruscamente. De me acusar de trair a memória da irmã? De julgar como escolho criar minha filha? Elisa deu um passo em sua direção, seu coração apertando ao ver a dor em seus olhos. De ver Helena feliz novamente. E quanto a nós? Ele perguntou, sua voz baixando. Como explicar isso? Não há nada para explicar. Ela recuou ligeiramente. Sou apenas a professora de piano de Helena. Vinícius atravessou a distância entre eles em 2 passos, suas mãos encontrando a cintura dela com uma urgência que a fez ofegar. Apenas a professora? Ele murmurou, seus lábios perigosamente próximos. É isso que sentiu quando te beijei? Vinícius, ela sussurrou, suas mãos pousando no peito dele sem saber se para empurrá-lo ou puxá-lo para mais perto. Não podemos... Por que não? Ele a interrompeu, uma mão subindo para acariciar seu rosto. Por causa de Regina? Da sociedade? Dos fantasmas que insistimos em carregar? Antes que ela pudesse responder, o som de saltos no corredor os fez se separar abruptamente. Marta apareceu à porta, seus olhos observadores notando o rubor no rosto de Elisa e a respiração alterada de Vinícius. Senhor, ela pigarreou discretamente. A senhorita Monforte está ao telefone. Algo sobre o jantar de amanhã. Vinícius praguejou baixinho. Diga que retorno em seguida. Quando Marta saiu, ele se voltou para Elisa, que havia se refugiado junto. Ao piano. Isso não acabou, ele disse, sua voz carregada de promessa. Deveria acabar, ela respondeu, mesmo que cada fibra de seu ser protestasse contra suas palavras. Pelo bem de Helena. Helena está mais feliz que nunca, Vinícius argumentou, aproximando-se novamente. E pela primeira vez em 3 anos, eu também estou sentindo algo além da dor. E quando Regina descobrir? Quando a sociedade começar a comentar sobre o viúvo milionário e a empregada? Acha que me importo com isso? Ele pegou suas mãos, beijando cada palma suavemente. Você trouxe música de volta para nossas vidas, Elisa. Não apenas no piano, mas aqui. Ele levou uma das mãos dela ao seu peito, onde seu coração batia forte. Elisa sentiu lágrimas se formando em seus olhos. Tenho medo, admitiu suavemente. Que? De não ser suficiente. De machucar Helena. De me apaixonar completamente por você e descobrir que sou apenas uma nota passageira em sua música. Vinícius segurou seu rosto entre as mãos, seus olhos azuis intensos fixos nos dela. Você já é parte da nossa melodia, Elisa. A questão é: está pronta para compor o resto da música comigo? O som de Helena chamando por ela no corredor quebrou o momento. Elisa se afastou relutantemente, seu corpo inteiro ansiando pelo calor dele. Preciso ir, ela sussurrou. Pense no que eu disse, ele pediu. E esta noite, depois que Helena dormir... Senhor? Marta apareceu novamente. A senhorita Monforte insiste em falar com o senhor agora. Vinícius fechou os olhos, visivelmente frustrado. Esta noite, ele repetiu para Elisa antes de sair. Sozinha na sala de música,
Elisa se permitiu desmoronar no banco do piano. Suas mãos tremiam ao tocar as teclas suavemente, produzindo notas soltas que pareciam ecoar a confusão em seu coração, porque ela sabia que estava irremediavelmente apaixonada por Vinícius Beraldi, pelo pai dedicado que ele era, pelo homem complexo por trás da máscara de frieza, pela forma como seus olhos brilhavam quando Helena tocava, pela maneira como ele a olhava como se ela fosse a resposta para uma pergunta que ele nem sabia que estava fazendo. Mas também sabia que amar um homem como ele vinha com um preço. Regina, a sociedade, as memórias de Beatriz eram acordes dissonantes em uma música que poderia ser perfeita. E ainda assim, quando fechava os olhos, tudo que conseguia sentir era o toque dele em sua pele, o calor de suas mãos, a promessa em seus olhos. Era como uma melodia que não conseguia parar de tocar. Um ritmo que seu coração insistia em seguir. Lá fora, o sol começava a se pôr, pintando a sala com tons dourados. Em algum lugar da mansão, Helena praticava suas escalas. Vinícius lidava com Regina ao telefone, e a vida continuava sua dança complicada. Mas ali, sozinha ao piano, Elisa começou a tocar. Não uma música conhecida, mas algo novo. Algo que falava de amor proibido, de desejos silenciosos, de corações que descobrem que às vezes o amor mais verdadeiro é aquele que menos esperamos encontrar. O salão principal da mansão Beraldi brilhava com a luz de centenas de velas. A festa de aniversário de Helena havia se transformado em um evento social de proporções inesperadas. Cortesia de Regina, que insistira em fazer algo à altura da família. Elisa observava os preparativos da porta da cozinha, sentindo-se deslocada em seu vestido simples azul marinho, o melhor que pudera comprar com suas economias. Marta havia ajudado com seu cabelo, criando um coque elegante que a fazia parecer mais sofisticada que sua posição permitia. Você deveria estar lá em cima se arrumando com Helena. A voz de Vinícius a surpreendeu. Ele estava impecável. Em seu smoking, os olhos azuis brilhando de uma forma que fez seu coração acelerar. Não seria apropriado, ela respondeu suavemente. Sou apenas... Se você disser, apenas a empregada mais uma vez. Ele a interrompeu, aproximando-se perigosamente. Terei que provar o contrário na frente de todos os convidados. Um arrepio percorreu sua espinha. Vinícius... Papai... Elisa... Helena desceu as escadas correndo, linda em seu vestido de festa cor-de-rosa. Olha o que a tia Regina me deu. Em seu pescoço brilhava um delicado colar de pérolas. Elisa reconheceu, imediatamente das fotos de Beatriz. Era da sua mãe. Regina apareceu no topo da escada, seu vestido de grife e joias caras gritando antiga riqueza. Achei apropriado para a ocasião. Seus olhos encontraram os de Elisa, um sorriso frio brincando em seus lábios vermelhos. Professora de piano ainda está aqui? Pensei que funcionários não participassem de eventos sociais. Elisa, é minha convidada especial, Helena declarou antes que qualquer um pudesse responder. Ela vai me acompanhar quando eu tocar. Um silêncio tenso caiu sobre o hall. Regina empalideceu visivelmente. Tocar? No piano de Beatriz? Regina, Vinícius, advertiu, sua voz carregando um aviso claro. Mas Helena já corria para a sala de música, animada demais para notar a tensão no ar. Os convidados começavam a chegar, enchendo o salão com burburinhos elegantes e risadas contidas. A apresentação estava programada para depois do jantar. Elisa tentou se manter discreta, observando de longe enquanto Helena encantava os convidados, com sua alegria contagiante. Vinícius circulava entre os grupos com a elegância natural de alguém nascido naquele mundo, embora seus olhos ocasionalmente buscassem os dela através do salão. Foi durante um desses momentos que uma mulher deslumbrante se aproximou dele, alta, loira, vestindo um valentino vermelho que certamente custava mais que um ano do salário de Elisa. Querido, sua voz melodiosa carregava intimidade. Quanto tempo? Amanda.
Vinícius cumprimentou educadamente, embora Elisa pudesse ver sua postura enrijecer. Não sabia que estava na cidade. Regina me convidou. Ela sorriu, sua mão pousando casualmente no braço dele. Disse que era hora de você voltar ao circuito social. Elisa desviou o olhar, seu coração apertando. Claro que Regina tinha um plano B. Uma mulher do mesmo círculo social, adequada, aprovada pela família. Elisa! A voz de Helena a trouxe de volta ao presente. Está na hora! O burburinho no salão diminuiu quando a menina se sentou ao piano. Elisa ao seu lado no banco. Através do silêncio expectante, podia sentir os olhares. Alguns curiosos, outros claramente desaprovadores. Hoje, Helena começou com a seriedade adorável de seus 7 anos. Quero tocar algo especial. Uma música que Elisa me ajudou a compor para o papai. Os dedos pequenos tocaram as primeiras notas. Uma melodia simples, mas profundamente emotiva que elas haviam trabalhado em segredo nas últimas semanas. Era uma mistura de alegria infantil com uma sabedoria além de seus anos, falando de amor, perda e recomeços. Elisa observou o rosto de Vinícius através do salão. Ele estava paralisado, sua máscara social completamente esquecida, enquanto lágrimas silenciosas escorriam por seu rosto. Quando a música terminou, o silêncio durou apenas 1 segundo, antes dos aplausos explodirem. Helena sorria radiante, mas seus olhos buscavam apenas a aprovação do pai. Vinícius atravessou o salão em passos largos, ignorando Amanda, Regina e todos os outros. Pegou a filha nos braços, abraçando-a forte. Foi linda, meu amor. Ele sussurrou, sua voz embargada. Sua mãe estaria tão orgulhosa. Mesmo? Helena perguntou ansiosamente. Tia Regina disse que mamãe não ia gostar de me ver tocando com outra pessoa. A temperatura no salão pareceu cair vários graus. Regina, que havia se aproximado, teve a decência de parecer constrangida. Sua tia está errada, Vinícius declarou, sua voz firme. Colocou Helena no chão e, para surpresa de todos, estendeu a mão para Elisa. Beatriz sempre disse que música é amor. E amor merece ser celebrado em todas suas formas. Elisa hesitou por um momento antes de aceitar sua mão. O toque enviou correntes elétricas por seu braço. Senhor Beraldi, Regina começou, seu rosto vermelho de indignação. Não acho apropriado. O que não é apropriado? Vinícius a interrompeu. É usar a memória de sua irmã para manipular minha filha. Beatriz amava a música mais que tudo. Ela ia querer esta casa cheia de melodias novamente. Seus olhos encontraram os de Elisa, suaves e determinados. E ela ia querer que fôssemos felizes. O salão inteiro parecia prender a respiração. Amanda havia desaparecido discretamente, mas Regina permanecia, seus olhos faiscando. Você está cego. Ela sibilou, deixando uma empregada tomar o lugar de Beatriz. Elisa não está tomando lugar nenhum, Helena declarou com a simplicidade da inocência infantil. Ela está criando seu próprio lugar, no piano, na nossa casa, no coração do papai. As palavras da menina caíram como a última nota de uma sinfonia, definitivas, inevitáveis. Vinícius soltou uma risada suave, olhando para sua filha, com admiração. Quando você ficou tão sábia, pequena? Aprendi com a Elisa. Helena sorriu. Ela diz que algumas músicas precisam de silêncio entre as notas para fazer sentido. Como você e a mamãe, precisava do silêncio para podermos ouvir uma música nova. Elisa sentiu lágrimas escorrendo por seu rosto. Vinícius apertou sua mão, trazendo-a para mais perto. Regina, ele disse sem desviar os olhos de Elisa. Agradeço sua preocupação. Mas está na hora de deixar os mortos descansarem e permitir que os vivos encontrem sua própria melodia. E ali, sob o olhar de toda a sociedade, Vinícius Beraldi beijou Elisa. Não um beijo de desejo desenfreado, mas um beijo de declaração, de promessa, de um amor que não pedia permissão para existir.
O som de taças quebrando. Regina havia derrubado sua champanhe. Mal foi notado. Helena aplaudia, rindo. E através do salão, como uma bênção póstuma, o retrato de Beatriz parecia sorrir, iluminado pela luz das velas. Porque às vezes o amor é assim. Chega sem aviso, quebrando regras, ignorando classes sociais, transformando, empregadas em princesas e corações gelados em poesia. Como uma música que surge do silêncio, ele simplesmente acontece. E naquela noite, na mansão Beraldi, uma nova partitura começava a ser escrita. A manhã após a festa trouxe mais que apenas a claridade do dia. Trouxe também as primeiras consequências. Elisa encontrou os jornais sociais espalhados sobre a mesa do café, seus títulos sensacionalistas gritando sobre o romance escandaloso do viúvo Beraldi. Não deveria ter ficado, ela murmurou, suas mãos tremendo ao recolher os jornais. Isso vai prejudicar Helena, a reputação da família. O que vai prejudicar minha filha é perder você. Vinícius estava parado à porta da cozinha, ainda em seu hobby, os cabelos desalinhados de uma noite mal dormida. Havia uma vulnerabilidade em seus olhos que fez o coração dela doer. Os comentários já começaram. Elisa disse suavemente. Regina está certa. Sou apenas uma empregada que trouxe música de volta para nossas vidas. Ele a interrompeu, atravessando a cozinha em passos largos. Que fez minha filha sorrir novamente. Que me fez acreditar que posso amar outra. Vês, e o conselho da empresa? Os investidores? Regina já deve ter espalhado... Que se danem todos eles, Vinícius declarou pegando suas mãos. Construí um império. Posso construir outro se necessário. Mas você é insubstituível. Antes que pudesse responder, ouviram o som de choro vindo do andar de cima. Helena. Encontraram a menina em seu quarto, abraçada ao porta-retratos de Beatriz, soluçando. Querida. Elisa se ajoelhou ao lado dela. O que houve? Tia Regina ligou. Helena soluçou. Disse que você vai embora como a mamãe, que todo mundo vai embora. O olhar que Vinícius lançou para Elisa era uma mistura de dor e súplica. Ela sentiu seu coração se partir. Eu preciso ir, declarou levantando-se. Pelo bem de todos. Não! Helena agarrou sua saia. Por favor, Elisa. Promete que não vai. Às vezes, Elisa começou, sua voz tremendo. Precisamos fazer escolhas difíceis por amor. Então escolhe ficar. A menina implorou. Escolhe a gente. Mas Elisa já havia tomado sua decisão. Com o coração sangrando, subiu ao seu quarto e começou a fazer as malas. Cada peça de roupa dobrada era uma nota de uma música triste que não queria tocar. Vinícius a encontrou meia hora depois, parada no meio do quarto com uma carta nas mãos. Não vou deixar você ir, ele declarou da porta. Não é sua escolha, ela respondeu sem se virar. Já causei problemas demais. Problemas? Ele riu amargamente. Sabe qual era o verdadeiro problema? O silêncio que dominava esta casa antes de você chegar. A forma como eu apenas existia, sem realmente viver. Elisa finalmente se virou, lágrimas escorrendo por seu rosto. E se Regina estiver certa? Se eu estiver apenas substituindo Beatriz? Você não está substituindo ninguém. Vinícius atravessou o quarto, pegando seu rosto entre as mãos. Está criando sua própria música, lembra? Como você mesma ensinou Helena. Mas o preço, o único preço que não estou disposto a pagar é te perder. Ele a interrompeu. Regina, a sociedade e os negócios, nada disso importa se não tivermos música em nossas vidas. Se não tivermos você. O som de pequenos passos os fez se separar. Helena estava à porta, segurando suas partituras. Trouxe isso, ela disse, estendendo os papéis para Elisa. A música que compusemos juntas, para você lembrar que algumas melodias não podem ser silenciadas. Elisa pegou as partituras com mãos trêmulas. Na primeira página, Helena havia desenhado 3 figuras de palito. Ela, o pai
e Elisa, todas sorrindo, todas de mãos dadas. Viu só? Vinícius sorriu suavemente. Até uma criança pode ver o que alguns adultos insistem em negar. Que família! Não é apenas sangue. É amor. É música. É escolha. Mas Regina vai ter que aceitar. Ele declarou firmemente. Assim como terá que aceitar que honrar a memória de Beatriz não significa viver eternamente no luto. Significa permitir que o amor floresça novamente. Helena se aproximou, pegando a mão de Elisa. Por favor, fica. Podemos tocar juntas todos os dias, fazer mais músicas, ser felizes. Elisa olhou para a carta em sua mão, sua carta de demissão. Ainda não entregue. Com um movimento decidido, rasgou-a em pedaços. Tem certeza? Ela perguntou a Vinícius, seu coração batendo descompassado. Em resposta, ele a puxou para um beijo. Não impetuoso como o da festa, mas suave, cheio de promessa. Helena riu, abraçando as pernas dos dois. Agora, Vinícius sorriu contra os lábios de Elisa. Que tal tocarmos algo? Como família. Na sala de música, o sol da manhã entrava pelas janelas, criando padrões dourados no piano negro. Helena sentou-se no banco, Elisa ao seu lado, enquanto Vinícius observava de sua poltrona habitual. A música que surgiu não era triste como as melodias do luto, nem tensa como as notas do medo. Era uma composição nova, alegre, esperançosa, falando de recomeços e promessas. E em algum lugar, talvez Beatriz estivesse sorrindo, vendo sua família finalmente encontrar uma nova harmonia. Porque às vezes o amor é assim, vem disfarçado de professor de piano, quebra regras sociais, desafia expectativas e, principalmente, transforma despedidas em recomeços. Regina ligou várias vezes naquele dia. Todas as chamadas foram para a secretária eletrônica. A mansão Beraldi estava ocupada demais com música, risos e a construção de uma nova família para se preocupar com o que a sociedade pensava, porque algumas coisas são mais importantes que aparências sociais, como o sorriso de uma criança ao tocar sua primeira música completa, como o olhar de um homem que redescobre o amor, como o coração de uma mulher que encontra seu lugar no mundo, e principalmente, como a melodia que 3 corações diferentes criam quando decidem tocar juntos a música do amor. 6 meses se passaram desde a tentativa de despedida de Elisa. A mansão Beraldi havia se transformado. As cortinas pesadas foram substituídas por tecidos leves que dançavam com a brisa. As paredes escuras ganharam tons mais claros. E música, sempre música, ecoava pelos corredores a qualquer hora do dia. Naquela manhã especial, Helena estava especialmente agitada, correndo de um lado para outro em seu vestido azul claro. Mais devagar, princesa. Elisa riu, tentando ajustar o laço em seu cabelo. O piano não vai sair do lugar. Mas é hoje. A menina quicava de excitação. Meu primeiro recital de verdade. O auditório do conservatório havia sido escolhido para a ocasião. Um presente de Regina, que após meses de resistência, finalmente começava a aceitar as mudanças na família. Sua rendição veio após encontrar Helena tocando uma composição própria, lágrimas de alegria escorrendo por seu rosto, enquanto seus dedos dançavam pelas teclas exatamente como Beatriz costumava fazer. Está nervosa? Vinícius perguntou, da porta, já impecável em seu terno escuro. Não, Helena respondeu com convicção. A Elisa diz que nervoso é só o coração dançando com a música antes dela começar. O olhar que Vinícius lançou para Elisa era puro amor. Nos últimos meses, ela havia se tornado mais que uma professora de piano ou uma namorada. Era uma ponte entre passado e presente, curando feridas que eles nem sabiam que ainda sangravam. Tenho uma surpresa para vocês duas, ele anunciou, entrando no quarto. Mas primeiro, Helena, pode buscar aquela partitura especial no seu quarto? Assim que a menina saiu saltitando, Vinícius se virou para Elisa, seu rosto subitamente sério. Na verdade, ele começou, sua voz tremendo levemente. A surpresa é principalmente para você.
Elisa sentiu seu coração acelerar quando ele se ajoelhou, retirando uma pequena caixa de veludo do bolso. Não é o anel mais caro do mundo, ele disse suavemente, abrindo a caixa para revelar um delicado anel de ouro com uma única pérola. Mas tem uma história. Vinícius era da minha avó, ele continuou. Ela o deu para minha mãe, que o deu para Beatriz. E agora? Ele pegou a mão trêmula de Elisa. Quero que seja seu, não como uma substituta, mas como a próxima nota, nesta melodia familiar que estamos compondo juntos. Lágrimas embaçavam a visão de Elisa. Tem certeza? Nunca tive tanta certeza em minha vida. Ele sorriu, deslizando o anel em seu dedo. Casa comigo? Seja oficialmente a mãe que Helena já considera você, a esposa que meu coração escolheu, a música que faltava na nossa vida? Sim! Helena gritou da porta, onde havia retornado sem que notassem. Diz sim, Elisa. Assim posso tocar na cerimônia. Elisa riu através das lágrimas. Como posso dizer não com uma torcida dessas? O beijo que seguiu foi interrompido por Helena se jogando entre eles, transformando o momento em um abraço familiar cheio de risos e lágrimas de alegria. Horas depois, no auditório lotado do conservatório, Helena sentou-se ao piano com a confiança de alguém muito além de seus 7 anos. Na primeira fila, Elisa e Vinícius observavam de mãos dadas, a pérola brilhando suavemente no dedo dela. Regina, sentada do outro lado, segurava um lenço, seus olhos já marejados antes mesmo da primeira. Nota. Para meu recital de estreia, Helena anunciou ao microfone, sua voz clara e firme. Quero tocar algo especial, uma música que compus com a ajuda da Elisa, para celebrar família, amor e segundas chances. As primeiras notas encheram o auditório. Não mais a melodia simples que ela tocara meses atrás, mas uma composição elaborada que falava de perda e renascimento, de dor e cura, de um amor que transcendia convenções sociais e expectativas. No meio da música, Helena fez algo inesperado. Levantou-se e caminhou até a primeira fila, pegando a mão de Elisa. A segunda parte, ela declarou ao público, precisa ser tocada a 4 mãos, como tudo na nossa família agora, juntos. O burburinho de surpresa no auditório se transformou em aplausos quando Elisa, após um momento de hesitação, deixou-se guiar até o piano. Sentou-se ao lado de Helena e, juntas, começaram a parte mais complexa da composição. Era uma dança de dedos e corações, de professora e aluna, de mãe e filha. As notas se entrelaçavam como suas vidas haviam se entrelaçado, naturalmente, inevitavelmente, perfeitamente. Quando a última nota ecoou pelo auditório, o silêncio que seguiu durou apenas 1 segundo antes da explosão de aplausos. Regina foi a primeira a se levantar, lágrimas correndo livremente por seu rosto. Beatriz estaria tão orgulhosa. Ela sussurrou quando Helena correu para abraçá-la. De você, da música, de tudo. Vinícius se juntou a elas no palco, seus olhos brilhando de emoção. E agora, ele anunciou ao público. Tenho um anúncio especial para fazer. O burburinho recomeçou quando ele pegou a mão de Elisa, mostrando o anel. Em 3 meses, ele continuou, sua voz carregada de amor. Esta família oficialmente ganha uma nova musicista. E desta vez, ele sorriu para Regina. Espero que todos celebrem conosco esta nova melodia. Regina assentiu, finalmente rendida. Sua irmã sempre dizia que música é amor. Ela disse suavemente. Acho que finalmente entendi o que ela queria dizer. O coquetel que seguiu o recital era cheio de burburinhos e olhares curiosos, mas pela primeira vez, Elisa não se importava. Com o anel no dedo, Helena agarrada à sua cintura, e Vinícius olhando-a como se ela fosse a própria música personificada, ela finalmente se sentia em casa. Porque às vezes o amor é assim. Começa com uma nota hesitante, cresce em uma melodia inesperada e termina em uma sinfonia perfeita. Não perfeita por ser impecável, mas perfeita por ser real, por ser deles.
E naquela noite, enquanto a família Beraldi voltava para casa, não mais uma mansão de luto, mas um lar cheio de música e amor, Elisa soube que algumas histórias não precisam de finais convencionais para serem extraordinárias. Elas apenas precisam da coragem de tocar uma nova música, da força para acreditar no amor e da sabedoria para entender que às vezes os melhores recomeços começam com uma simples lição de piano. Histórias como essa nos lembram que o amor tem o poder de quebrar qualquer silêncio, de curar qualquer dor, de transformar qualquer mansão fria em um lar cheio de música e calor. Porque às vezes é assim. O destino coloca uma empregada tímida e um milionário de coração gelado no mesmo caminho, uma criança traz a música de volta à vida e o amor. O amor prova que algumas melodias são fortes demais para serem silenciadas. Vinícius, Elisa e Helena nos ensinaram que família não é apenas sangue, é escolha, é música, é a coragem de permitir que novos acordes entrem em nossa sinfonia particular. E no final, o que importa não é a posição social, o que os outros pensam ou os fantasmas do passado. O que importa é ter a coragem de tocar nossa própria música, de abrir nosso coração para novas melodias, de acreditar que o amor, quando verdadeiro, sempre encontra sua harmonia perfeita. Porque alguns amores são assim. Começam com uma nota suave de piano, crescem entre olhares proibidos e terminam provando que a mais bela música é aquela que duas almas compõem juntas. E você? Está pronta para deixar o amor compor sua própria melodia? Deixe seu like se essa história tocou seu coração. Compartilhe com alguém que precisa acreditar em recomeços. E não se esqueça. Às vezes, o amor mais verdadeiro começa com uma simples lição de piano.